O sotaque entrega, né? Não tem muito o que dizer, né? Sim, o meu sotaque é italiano, né? Entendi. Eu sou descendente italiano, não é que os meus pais vieram da Itália, mas nós, desde criança, eu falava o dialeto. O dialeto hoje é considerado uma língua, porque quando eu era criança, se dizia o dialeto, que era uma extensão do italiano gramatical. Então, a gente tinha a língua do italiano gramatical e o dialeto. Hoje, os dialetos revogam a identidade de música, identidade de língua para o dialeto. Tem gramática, tem tudo. Você fala italiano? Sim, eu estudei italiano. Leio, consigo traduzir. Até vindo para cá, eu estava um colega meu mandou um texto de um bispo italiano falando sobre a guerra, sobre o horror que é a guerra, e era em italiano. Então eu leio e compreendo. Você mora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul? Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de 550 mil habitantes, sobremaneira da colonização italiana, também polonesa, mas sobremaneira italianos, e eu vivo lá. Mas você não é de lá, né? Não, eu nasci numa cidade perto de Caxias, 2 horas de Caxias, que se chama Paraí. Paraí é uma cidade de 7 mil habitantes, e a curiosidade lá que é a capital do basalto. Basalto é uma pedra que sai da lava vulcânica, então é uma região muito vulcânica e muita gente já viveu disso, da extração do basalto. E também um traço que Paraí tem é que eu também sou o 42º padre de uma cidade de 7 mil habitantes, então é muito extraordinário que tenha saído tantos padres. É muito padre para pouca cidade, né? Sim, porque hoje em dia a vocação é difícil, a vocação ao sacerdócio não tem muitas, então 42 padres de uma cidade tão pequena é extraordinário. Ô padre, você é muito novo. Eu estou na metade da vida, porque a gente também compreende que aquilo que a gente coloca na mente acontece. Então eu disse, bom, metade da vida, 46 para 93. Você tem 46? 46 anos. Você achei que fosse mais novo? Você é padre há quanto tempo? Eu estou te chamando de você vai ser chamado de senhor. É melhor, mas não. Aqui começa a ficar muito comprido, aí Sim. o senhor... Eu perguntei pro Moacir Franco se eu deveria chamá-lo de senhor, e ele falou que é de Vossa Majestade. Então eu entendi. Então eu fiquei de você mesmo. Sim, sim. Na verdade, eu sou padre há 20 anos. Sou padre há 20 anos. E o caminho do padre, ele passa por 10 anos de estudo antes, entre filosofia e teologia. Então eu fiz a faculdade de filosofia, a faculdade de teologia e depois outros anos que a gente faz dentro da própria formação da igreja, né? Então, depois de padre, eu já comecei trabalhando em Caxias e já comecei também com a música. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, que está acontecendo hoje, não é exatamente de agora, já tem alguns bons anos, mas hoje a gente está num auge de popularidade de padres e pastores, enfim, de bispos, de religiosos, que falam nas redes sociais. Está muito forte. Né? Talvez pela quaresma as coisas também cresçam mais ainda. O que acontece? O que está acontecendo? O que você acha que essa projeção... Por exemplo, eu acompanhar o trabalho de um padre de Caxias do Sul, ou que nasceu em Paraí, por exemplo. É uma coisa muito doida, assim, se a gente for ver. O que está acontecendo? O interesse à religião, que muita gente achou que estava caindo, voltou. O que vocês têm percebido? Aqui nós teríamos que compreender um pouco aquilo que é o ser humano. O ser humano tem dentro de si um desejo de plenitude, de felicidade, de realização. E a gente poderia se perguntar o que realiza o ser humano? Bom, o que realiza são as conquistas, são os relacionamentos, são as experiências que a gente faz, mas a gente percebe que no fundo sempre falta um sentido maior. E o sentido vem muito pela palavra. O sentido da vida vem muito pela palavra, por aquilo que eu escuto e que de alguma forma abre o meu pensamento, abre a minha compreensão, para que eu mergulhe mais profundamente na interioridade. Aqui,
Claro, não é só isso é filosofia também, porque no centro do ser humano, no centro da interioridade do ser humano, existe um desejo. Desejo que nunca se planifica nesse mundo. Tanto é que você faz um bom podcast aqui, você faz muitas coisas, mas depois você diz, não, mas vamos avançar um pouco mais. Depois você conquista algumas coisas, não, mas eu posso abrir mais caminho. Por quê? É um desejo que nós temos de algo que está sempre além. Isso vem muito pela palavra. E quem pode dizer uma palavra que preencha o coração humano? Claro que vem muito da igreja, vem muito do evangelho, vem muito daqueles que falam sobre o ser humano, entendeu? Eu acho que é nesse sentido que a internet dá um espaço muito grande para esse tipo de conteúdo que nós falávamos antes de começar a gravação, que é um conteúdo para dizer para as pessoas, olha, o caminho é esse, por aqui você pode ser mais feliz. Nesse caminho você sofre menos. E a palavra que diz isso não é uma palavra técnica. E também não é só uma história. É uma palavra que fala ao coração humano, às emoções e assim por diante. Por isso a igreja, na verdade, a evangelização tem um espaço muito grande. Mas, ao mesmo tempo, se perdeu muito a força comunitária. A força comunitária é a força dos encontros nas pequenas comunidades, onde o povo se encontra para rezar, para ir na missa, para ir no culto e assim por diante. Então, enfraqueceu muito. Mas a presença da internet na vida das pessoas é muito grande. A internet é religiosa, de conteúdo religioso e existencial. Te faz falta esse presencial? Na verdade, a gente tem esse presencial, porque o que pode fazer falta é para as pessoas também. Porque, claro que é mais cômodo estar tudo à mão. Se você senta no sofá, e eu poderia dizer, eu tenho também diariamente muitas pessoas que nos seguem e rezam comigo, e junto da palavra diária do Evangelho da Bíblia, tem uma palavra de direcionamento, que as pessoas dizem, padre, eu saí da depressão. Padre, a minha família mudou a partir do momento que começou a te ouvir. Porque a minha palavra é mais existencial, não é normas. Não é para seguir normas. Cada um faz o que quer na vida. Mas o fato é que se você ajuda a pessoa a compreender-se mais na questão humana, na questão emocional, na questão espiritual, isso faz com que ela viva melhor. Então, o caminho de estar em casa e poder todo dia ter essa palavra sem ir no momento presencial é confortável. Mas, ao mesmo tempo, hoje a religião passa também por grandes eventos e pouca, talvez, presença, aquela presença comunitária do dia a dia, daquela missa simples, onde não tem muita euforia, porque a missa são 45 minutos, 50 minutos, que pode ter canto e pode ter música e pode não ter, mas então as pessoas preferem encontros onde tem mais vibração de música, de louvor e assim por diante. Como você conhece nisso que o Padre Marcelo trouxe e assim por diante. Então, se perdeu o lado comunitário bastante. E isso preocupa também a igreja. A música é um gancho que muitas igrejas usam, né? Não só a católica, né? Tem os jovens, as igrejas evangélicas tentam muito com música. Sim, porque jovem, descolada, tentar trazer gente para dentro. Né? Sim, porque a música fala, a música tem vibração, a música entra na pessoa por si só. Ela entra, ela passa a primeira esfera da racionalidade e já vai na emoção. Por isso que a música é forte. Porque na música nós não precisamos, não é o pensamento, o raciocínio que logo entra na análise, é a emoção. E nesse sentido todo mundo usa. A música é usada em todo lugar, em todos os momentos, em cada situação, desde enterro, desde acalmar uma criança, que muitos dizem, padre, o meu filho, nós começamos a colocar a tua música
e ele dormia com a tua música. Bom, eu disse, então a música minha é uma música que faz dormir. mas a música, nesse sentido, claro que na igreja é muito utilizada, e nos últimos tempos se despertou para a importância que ela tem e para o cuidado que tem que ter em relação à música na igreja. Cuidado para que ela aconteça bem. Que seja uma palavra positiva, né? Senão vai para outro lado, fácil. Sim. Tenho uma pergunta para te fazer. Na festa de Barretos, nos 2 últimos anos, a segunda-feira foi na Arena, que é o palco principal, e foram segundas-feiras religiosas. A primeira evangélica, a segunda, no ano seguinte, católica. Teve o David Leonardo num ano, o Frei Gilson no outro. Uhum. As duas datas entupiram de gente, como se fosse um final de semana de rodeio comum. Lotaram. Eu entrevistei os diretores lá que me disseram, cara, é meio que o mesmo público. Veio aqui e veio ali. Um com a palavra evangélica, outro na palavra católica. Como é que vocês entendem isso? As pessoas estão querendo ouvir falar de Deus sem tanto dividir a doutrina. O que é isso? Por que a pessoa vai nos dois? Por exemplo, ela vai no ano seguinte da outra religião e vai do mesmo jeito com a mesma vontade. Aqui teria que se perguntar se de fato, pelo menos são públicos parecidos com o mesmo estilo teológico, isso sim, mas o mesmo público é difícil que seja. Não é a mesma pessoa. Por quê? Porque o David Leonardo, que eu acompanho, é um comunicador muito bom. Ele fala da palavra com uma linguagem muito clara, muito existencial, e isso, ele tem um público muito grande. E o Frei Gilson, que foi o outro evento do ano passado, o Frei Gilson, de alguma forma, hoje ele congrega toda a renovação carismática, especialmente, que na virada do milênio e nos 10 primeiros anos de 2000 e antes também da virada do milênio era muito forte a renovação carismática. A renovação carismática é um movimento dentro da igreja, que eles diziam, é a força do Espírito Santo. Nós temos que renovar as estruturas da igreja, colocar novo ardor, então deixa o Espírito Santo soprar. E isso, ele cria uma linguagem que é própria dentro da igreja, e o Frei Gilson, de alguma forma, ele abrange tudo isso, porque a canção nova era muito forte em outros tempos, agora ela continua ali, mas não tão forte como, porque ela veio depois da Rede Vida, foi a segunda, eram as 2 TVs católicas, então com uma força muito grande, chegava em todo o Brasil. Depois, movimentos de oração todas as semanas em todas as igrejas do Brasil tinha e reunia muita gente, encontros de fim de semana que enchiam estádios na virada do milênio, e agora o Frei Gilson, de alguma forma, ele reúne no inconsciente coletivo tudo isso. Por isso que também não é só uma coisa de igreja, mas é mérito do próprio Frei. Essa multidão de 65 mil pessoas, 70, como é mérito também do David Leonardo. Mas, nesse sentido, são públicos diferentes, mas com a mesma, de alguma forma, compreensão teológica.